turminha do terceiro ano A e B. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. Hoje vamos falar sobre a transformação da paisagem. Vejam bem, o ser humano altera a natureza, pois utiliza seus recursos para, entre outras coisas, ele construir casas, pontes, estradas e produzir também alimentos para a sua sobrevivência. Então, o texto a seguir, ele vai relatar como alguns moradores que viviam perto de um rio modificaram a paisagem desse lugar. Vamos lá. Então, um rio que nasceu de novo. Era uma vez um rio bonito de água tão clara que dava para ver as pedrinhas lá no fundo. Era gostoso brincar de barquinho, de bola, de boiar em câmeras de pneus. Mas alguém que não queria mais um velho sofá e não tinha onde colocar, jogou no rio, nesse rio tão lindo. E aos poucos, o rio foi ficando cheio de lixo de todo tipo e tamanho. Garrafas de vidro, de plásticos, latas, restos de alimentos, caixa de papelão, enfim, tinha de tudo nesse rio. Vendo tudo isso acontecer, um vizinho pediu ajuda para os outros e começaram a retirar o lixo que tinha nesse rio. Primeiro o lixo miúdo, né? E depois o entulho das margens. As margens são ao redor do rio, aquela parte que tem a margem direita e a margem esquerda. Tiraram tanto lixo que foi preciso um caminhão para fazer todo o serviço. Agora sim, as ruas estão limpas, as pessoas com saúde e o nosso rio voltou a ser como antes, ou até mais bonito. Então, pessoal, prestem atenção, o rio não pode jogar lixo nele, não. Os rios a gente tem de conservá-los. Lixo tem o depósito de lixo, tem o caminhão que coleta ele. Não adianta pegar o lixo e jogar no rio, não, porque os grandes prejudicados é a própria população. Porque quando vem a chuva forte, então vai encher o rio e vai acabar transbordando, entendeu? Então a gente tem que conservar. E não esquecendo que no nosso rio tem também seres vivos, que dependem dele para a sobrevivência. Então se o rio está poluído, eles vão ficar sem oxigênio para respirar e vão acabar morrendo. Então isso vai acontecer o quê? Um desequilíbrio grande na natureza, tá certo? Então, olha em volta do rio, parece um jardim. As borboletas coloridas parecem que estão dançando. Então, fizeram até uma ponte, que legal. Então, esse texto é de Vera M.C. Cassarini, tá certo? Vamos ver agora o ser humano transforma as paisagens. Vamos lá. Temos aqui, ó, eu vou ter uma imagem de uma paisagem natural e uma paisagem modificada. Então, vamos lá. O ser humano, ele modifica as paisagens do lugar onde vive para atender às suas necessidades e seus interesses. Essas transformações podem ser observadas tanto na parte rural, no campo, como também na parte urbana, nas cidades. Vejam aí, tem aqui as transformações nas paisagens das cidades. Então, o ser humano transforma as paisagens da cidade quando? Quando isso acontece? Quando ele cria novos bairros para a construção de moradias e indústrias, né, ou indústrias, quando ele substitui construções antigas por outras novas, ou quando constrói, revitaliza ou amplia as ruas ou avenida para a melhoria do trânsito. Vamos ver as transformações que acontecem na paisagem do campo. Vamos ver. Então, o ser humano, ele modifica as paisagens do campo quando ele constrói usinas hidrelétricas, no curso dos rios, ele explora recursos minerais como metais ou pedras preciosas que ficam abaixo do solo, ou também quando ele derruba florestas, plantas, lavouras ou forma pastagem, né? Então, num livro, na página 236 a 240, tem as atividades que a gente vai ver agora, tá certo? Eu vou explicar cada atividade a vocês. Vamos lá? Então vejam bem, na página 236 do livro de vocês tem aí a transformação da paisagem. Então tá o textozinho aqui que a tia colocou e tem um exercício em relação a esse texto. Tem dizendo assim: numere a sequência correta das frases a seguir, de acordo com a ordem dos acontecimentos descritos no texto. Então tem aqui, o rio era muito bonito, de água clara. Alguns moradores se uniram, retiraram o lixo
que havia sido jogado no rio. Ele ficou sujo, pois as pessoas passaram a jogar lixo nele. O rio voltou a ficar bonito e ganhou até uma ponte. Então, quando se fala assim, minha gente, numere, é para colocar numerais. Aqui no caso vai ser de 1 até 4, tá certo? Na página 238 está falando da transformação das paisagens nas cidades, e aqui na página 239 das transformações da paisagem no campo, que eu já expliquei a vocês. Então, na página 240 temos, observe a imagem a seguir. Ela apresenta uma paisagem sendo transformada pelo trabalho das pessoas. Então, vocês vão ver aqui a transformação que houve nessa imagem e vão responder aqui embaixo. De acordo com as transformações retratadas na imagem acima, marque a letra V para as alternativas verdadeiras e a letra F para as alternativas falsas. Então, temos aí, no quadrante 3C, então aqui ó, 3C, a colheitadeira está colhendo a lavoura. Aí vocês vão dizer se é verdadeira ou falsa. No segundo, no quadrante 2B, então vocês vão procurar aqui o 2B e vão observar. Está sendo construída uma ponte sobre o lago. No quadrante 1C, os trabalhadores estão construindo uma casa. Então vocês vão, 1C, estão construindo aqui uma casa. No quadrante 2A, os trabalhadores estão asfaltando uma rua. Asfaltar é calçar a rua, tá, pessoal? E no último tem dizendo, no quadrante 2C, os trabalhadores estão construindo uma indústria. Então, vocês vão colocar verdadeiro ou falso nesse exercício, tá certo? Então, na página 241 temos as paisagens ao longo do tempo. Então, as transformações que o ser humano promove nas paisagens, elas podem acontecer em ritmos diferentes, ou seja, podem ocorrer em pouco tempo ou também ao longo de muitos anos, pessoal. Então, temos também as transformações rápidas. Algumas paisagens passam por transformações rápidas, ou seja, são modificadas em pouco tempo. Observe as imagens a seguir de diferentes paisagens de um mesmo lugar na área rural do município de Pardinho, no estado de São Paulo, que são obtidas entre 2016 e 2017. Veja aí, aqui está a lavoura de trigo em ponto de colheita. Essa imagem foi feita em outubro de 2016, no município de Pardinho, no estado de São Paulo. Na imagem acima, você observou uma plantação de trigo, não é? Pronta para ser colhida. Poucos meses depois, o agricultor já havia feito uma nova plantação nesse mesmo espaço. Então, dessa vez, ele fez uma plantação de soja. Então, observe a seguir como a paisagem foi transformada. Então, aqui tem o mesmo lugar, tá vendo? Sendo que aqui está a plantação de trigo, que foi retirada, e depois se fez a plantação de soja. Então, a lavoura de soja aqui em janeiro de 2017, no município de Pardinho, no estado de São Paulo. Então, veja aí como foram feitas as modificações. Na página 242, temos as transformações que são lentas. Algumas paisagens são transformadas lentamente, ou seja, as modificações são promovidas pelo ser humano ao longo de muitos anos. Observe um exemplo nas imagens a seguir. Veja aqui tem a Avenida Paulista, no dia de sua inauguração, de Jules Victor André Martins, essa foto. Foi em 1891. Vejam bem a foto retratada. Aqui é a paisagem da mesma Avenida Paulista, só que em 1910. E depois, atualmente, aqui, ó, a paisagem da Avenida Paulista na cidade de São Paulo em 2017. Então, vocês vendo aqui todas as transformações que ocorreram. Foi lenta, mas houve sim transformações. Na página 243, temos atividades. Então, prestem atenção. No primeiro quesito tem. Observe as fotos a seguir. Então, aqui tem a obra de manutenção e construção de rodovia no município de Sales Oliveira, né, no estado de São Paulo, em 2013. E na outra figura, tem a colheita de milho realizada no município de Guarani, no estado de Minas Gerais, em 2018. Então, respondam. Letra A. Qual dessas paisagens está sendo transformada pela atividade agrícola?
E qual a finalidade dessa atividade? Letra B. Qual dessas paisagens está sendo transformada para duplicação de estrada? E qual a sua finalidade? E no espaço abaixo aqui, vocês vão desenhar uma transformação lenta ou uma transformação rápida, vocês vão escolher, feita pelos seres humanos no lugar onde você vive. Então, vocês vão ter que observar bem o lugar de vocês, podem até conversar com papai e mamãe e fazer esse exercício, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa aulinha de história de hoje, da página 236 a 243. Então, vocês façam direitinho as atividades, prestem atenção, tá certo? Façam com capricho. Na próxima aula estaremos juntos. Beijo no coração.